Vamos falar de economia, porque depois de uma queda em junho, a indústria brasileira voltou a crescer em julho. O setor subiu 0,6% no mês, puxado principalmente pelos alimentos e pelos derivados do petróleo. Priscila Yasbeck vai explicar para a gente o porquê desse resultado, né? A gente trouxe uma entrevista agora bastante interessante, que também trazia aspectos importantes sobre esse número, né? Exatamente, foi com a Alessandra Ribeiro, né? Ela trouxe um panorama aí sobre esses dados da indústria. A gente preparou também aqui uma tela para trazer uma trajetória, então, desse setor, mostrando que em 2021 o setor sofreu mais. Em 2022 ele tenta dar uma recuperada, tem uma queda aí em janeiro, mas desses 7 meses aqui do ano de 2022, em 5 o setor conseguiu registrar um resultado positivo. O resultado agora de julho, de 0,6%, veio ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,7%, mas ainda assim recupera a perda de junho de 0,3%. E aí o IBGE destaca que as medidas de estímulo ajudam a explicar essa maior frequência de resultados positivos no ano de 2022, já que são, então, 5 resultados positivos dentre 7 meses aí abordados pelo IBGE. Além disso, também, o IBGE fala que há desafios para o setor, porque o setor ainda está 0,8% abaixo do patamar que tinha antes da pandemia e caiu 0,5% se a gente comparar o dado de julho de 2022 com o dado de julho de 2021. A gente vai mostrar também quais são os setores que se destacaram. Primeiro, positivamente, então, alimentos subiram pelo terceiro mês seguido, 4%. Petróleo e derivados, aqui entram também os combustíveis, subiram 2%. Indústria extrativa, que representa, por exemplo, minério de ferro e o petróleo, que subiram 2%. Já no lado negativo, tem máquinas e equipamentos com uma queda de mais de 10%, produtos químicos de 9% e os veículos com uma queda de mais de 5%. O que explica, né, essa dinâmica diferente entre os setores, e até o IBGE destaca que dos 16 segmentos analisados, 10 tiveram um resultado positivo e os outros tiveram um resultado negativo. E aí ele mostra que assim, o resultado positivo está concentrado em alguns dos setores. E esses setores que tiveram um resultado mais positivo são setores mais ligados ao consumo e que dependem menos de financiamento. Já os setores com resultado negativo são aqueles setores que dependem mais de financiamento e são mais prejudicados porque os juros continuam altos. Ainda assim, eu estava conversando também com o Lucas Saqueto, que é economista da Go Associados, e aí ele lembrou alguns fatores importantes sobre esse resultado. Ele falou que esse resultado é o primeiro resultado que mostra o efeito completo das medidas adotadas pelo governo, ali aquele teto do ICMS que reduziu o preço da energia. Isso começou a valer de forma plena a partir de julho. A energia é um insumo, é um custo muito importante para a indústria, então ajudou a indústria no mês. E aí o que ele explica é que aquela desaceleração que estava prevista para a segunda metade do ano pode ser segurado um pouco por essas medidas de estímulo. Isso pode fazer a economia brasileira descolar um pouco da desaceleração global. E aí, por fim, tem aquele fator de comportamento que se repete mais uma vez. Então, as pessoas, quando estavam trancadas em casa, por causa da pandemia, elas não estavam consumindo tanto eletrodomésticos, eletrônicos, por exemplo. Agora, elas voltam um pouco mais o seu consumo e dos seus gastos para serviços, para restaurantes, salão de beleza. Então, também um destaque negativo desse resultado foram justamente os bens duráveis, como eletrodomésticos e eletrônicos, que também caíram bastante no mês. Boa. Obrigado, Pri.